Eu particularmente gostei muito da forma que ficou. Então, a Deus todo louvor, toda honra e toda glória. Eu quero agora compartilhar com vocês, olha só, é a 8ª mensagem da série Preparados para a Guerra, com o subtítulo hoje, Ninguém Vence Sozinho. Ninguém vence sozinho. Não há como ir para uma guerra sozinho. Você nunca vai ver um soldado engajado, dizendo assim, bom, eu vou para a guerra, uma grande guerra, gente, fiquem despreocupados, eu vou sozinho. Não, você sempre vai ver um exército unido, um exército, um lutando pelo outro, e eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Espírito pincelou no meu coração ontem, enquanto eu estava aqui na igreja, e Deus foi me dando esta direção, Deus pincelou no meu coração, e quando eu finalizei esta mensagem, ontem aqui, enquanto estava tendo o culto das mulheres, e eu depois saí, e quando eu entrei aqui na igreja, a bispa estava iniciando o trabalho aqui com as irmãs, e muito testificou no meu coração, e me deu muita paz. Então, eu quero que você hoje entenda que ninguém vence sozinho. Diga para quem está do seu lado, diga, ninguém vence sozinho. Olha, você tem sua esposa aí do seu lado, seu marido? Diga, você me ajuda a vencer todos os dias. Você me ajuda a vencer todos os dias. Isso é verdade. Nós precisamos entender que as pessoas estão do nosso lado e elas nos ajudam a vencer. Às vezes, é tão triste quando você vê uma pessoa dizendo assim, você não trabalha, fala para uma mulher. Você é dona de casa? Olha, seu marido construiu tudo isso. Mas um homem não constrói nada se não tiver uma mulher ao lado. Porque às vezes a mulher é que pega a maior carga dentro de casa, cuidando do marido, cuidando da casa, cuidando do filho, administrando às vezes o pouco, não é? Porque às vezes algumas mulheres, eu me lembro da minha esposa que administrou muitas vezes quando nós passamos dificuldade, ela administrou um pouco. Sabe o que é você pegar um chuchu, um ovo, um bife, você moer ele tanto que vira uma carne moída e administrava o pouco. Então, nós precisamos entender, à luz da palavra de Deus hoje, que ninguém vence sozinho ou sozinha. Paulo, escrevendo uma carta à igreja de Coríntios, num período em que havia uma divisão muito grande dentro da igreja de Coríntios, porque haviam se formado 4 grupos distintos dentro da igreja de Coríntios. E Paulo, quando percebe isso, que havia uma divisão, uma ruptura dentro da igreja, uns diziam, eu só sigo Paulo, outros diziam, não, eu sigo a Cefas, a Pedro, outros diziam na igreja de Coríntios, não, eu sigo Apolo, e outros diziam, não, eu não sigo ninguém a não ser Jesus Cristo. Havia uma divisão, e Paulo escreve uma carta em 1 aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10, no início de tudo, quando ele está escrevendo a igreja de Coríntios, a sua primeira carta, olha o que ele escreve aqui, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Senhor Jesus, Pai amado e eterno, que o Senhor agora fale ricamente aos nossos corações. Eu também quero ser alimentado por esta palavra. Eu também quero, Pai, que a minha sede seja saciada nesta noite, por intermédio daquilo que vem do Teu Espírito, porque a palavra é uma espada de 2 gumes, que corta tanto para quem prega, como para quem recebe. Por isso, Deus, fala aos nossos corações, e que ao sairmos hoje daqui, possamos, Pai, ao sairmos daqui, estarmos unidos, Pai, unidos no mesmo propósito, para juntos vencermos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, graças a Deus. Olha, meus amados irmãos e irmãs, minha família espiritual, eu quero iniciar esse momento te dizendo
que nós temos que nos preparar para a guerra. Isso eu tenho falado aqui, é a 8ª mensagem que eu falo sobre este tema, preparados para a guerra. E hoje eu venho falar sobre a importância de nós termos unidade, porque ninguém vence sozinho. O inimigo, ele quer o tempo todo gerar divisão. Se você perceber à luz da palavra de Deus, sempre o maior intuito do inimigo é gerar contenda, é gerar divisão, é fazer com que haja confusão no meio da obra de Deus. Isso começou em Babel, né? Que o inimigo ali começa a unir as pessoas num propósito maligno, ou seja, ou o inimigo une para um propósito maligno, ou ele dissipa aquilo que é bom. Você percebe que nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo falou sobre isso, que o reino dividido, ele não subsiste. Ou seja, o reino dividido, ele deixa de existir, um lar dividido, uma igreja dividida. E isso aconteceu já na igreja primitiva. Aqui em 1 Coríntios, a gente nota e a gente percebe, se você ler 1 Coríntios, você vai entender o que acontecia naquela época. Havia uma divisão no meio da igreja. Havia uma confusão que havia sido estabelecida pelo inimigo dentro da igreja de Coríntios, aonde 4 grupos a princípio se formam e começam a querer medir forças com o outro dentro da igreja, a querer brigar com o outro, porque havia um grupo que dizia assim: não, eu só acato o que Paulo falou, eu só ouço o que Paulo fala, eu sigo a Paulo. E outros diziam: não, eu sigo a Cefas, eu sigo a Pedro, porque Pedro andou com Jesus, eu sigo a Pedro. E havia um outro grupo que dizia: não, nem Pedro nem Paulo, eu estou com Apolo, porque Apolo é quem sabe das coisas. E um outro grupo, um terceiro grupo que dizia assim: não, nem Paulo, nem Pedro e nem Apolo. Eu sigo apenas a Jesus, as ordens que veio dele, o que ele falou, o que ele declarou. E havia uma confusão. Então Paulo faz uma súplica, ele faz um apelo dizendo assim: irmãos, tenham unidade. Porque Paulo entendia que a unidade é importante. Agora talvez você pergunte: bispo, por que a unidade é importante no seio da igreja? Por que a unidade é tão importante para a igreja? Eu entendi à luz da Bíblia Sagrada, diácono Iso, que a unidade é um sistema de proteção. Você sabe que a unidade é que nos protege, Ronaldo. Eu vou explicar isso para a igreja. Por que a unidade que nos protege? Você sabe que já faz um tempo, e eu gosto muito de assistir o canal Discovery. Eu estava assistindo e quando passa ali aquele mundo animal, eu sou encantado, eu fico assistindo os leões, aquelas coisas, tudo. Eu sou muito apaixonado por esse tipo de programação. E uma dessas vezes eu estava assistindo e havia ali uma manada de búfalo. Era uma manada de búfalo muito grande e nessa narrativa do Discovery havia ali algumas leoas que caçavam juntas. E eram 6 leoas que caçavam juntas. E eles começaram a mostrar como que elas faziam para caçar. E foi muito interessante que no meio dessa manada gigantesca, elas ficavam observando se havia algum búfalo doente, ou seja, que estivesse machucado, mancando, ou se havia algum filhote. E nesta manada de búfalo muito grande havia um filhote. Então as 6 leoas vêm e começam a correr e atacar, e a princípio os búfalos começam a correr, até que eles percebem que o filhote fica para trás, e as leoas então avançam sobre o filhote. Naquele momento, a manada de búfalo se vira, e era assim, coisa de milhares de búfalos, e eles se voltam, e eles vêm para cima daquelas leoas, mas numa fúria, numa unidade, e as 6 leoas fogem sem apanhar nada. E aqueles búfalos começaram a proteger uns aos outros. O que eu quero te dizer? Que seguramente, se aquele filhote estivesse sozinho, teria morrido. Se um búfalo estivesse sozinho, ele teria morrido. Talvez você diga: bispo, o que isso tem a ver conosco? Eu quero te dizer que quando nós estamos juntos, nós nos protegemos. Quando nós estamos juntos, um acaba protegendo o outro. E é importante nós termos pessoas ao nosso lado que vai nos ajudar, que vai nos instruir, que vai abrir os nossos olhos,
pessoas colocadas por Deus do nosso lado para nos apontar um caminho, para nos dar uma direção, para nos dar um bom conselho. Assim como o inimigo planta e coloca pessoas à nossa volta para roubar, para matar e para destruir, o Senhor também coloca pessoas ao nosso lado para nos proteger. Então é importante que você tenha esse entendimento, que Deus vai usar pessoas, estou dando esse exemplo da natureza, de animais selvagens, que voltam para proteger um pequeno búfalo. Estou te dando um exemplo simples de como acontece na natureza animal, no mundo animal. Você imagina, em termos espirituais, como isso é importante? Como é importante você estar atento, você ter isso muito claro, esta visão clara na sua vida? Como eu comecei falando, se um soldado resolver ir sozinho para uma guerra, o que acontece com ele? Se um soldado, ali é uma grande guerra, uma grande batalha, como nós vimos no Oriente Médio, tantas pessoas ali que lutaram durante tantos anos, como já tivemos aqui também no Brasil, graças a Deus isso não faz mais parte desses tempos na nossa nação, graças a Deus, mas o Brasil viveu em guerra. E não se vai uma pessoa sozinha para um campo de batalha, porque quando há ali um agrupamento, um ajuda o outro, um vai completar o outro. Eu quero dizer para vocês que nós não podemos ter a mentalidade de que nós temos que seguir sozinhos, que eu tenho que, eu vou seguir os meus passos, bispo, sozinho, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer como me der na telha. Não, eu tenho, bispo, eu já tenho uma bagagem, eu sei muito da vida, então eu vou porque Deus é comigo. Tome cuidado, porque Deus não te chamou para vencer sozinho. Deus coloca pessoas ao seu lado, para que elas possam te proteger, para que elas possam te abençoar, para que você também possa proteger e para que você também possa abençoar a vida dessas pessoas. A igreja é este lugar. A igreja é um lugar de proteção. Você pode dizer isso? Diga, a igreja é um lugar de proteção. Lá em Efésios, no capítulo 4, olha só o versículo 1 que diz, veja que coisa maravilhosa. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Olha o que Paulo cita no versículo 2. Com toda a humildade, tem que ter humildade, mansidão, com longanimidade. Então Paulo diz assim, olha, vocês têm um chamado digno, é uma vocação celeste, é uma vocação digna, foi dada por Deus, vocês foram chamados para esta vocação. Agora, você vai exercer esta vocação como? Com humildade, com mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É necessário, deixa eu falar uma coisa para vocês, como igreja, é necessário que a gente se esforce em amor uns pelos outros, tendo humildade para lidar com, às vezes, a debilidade de alguém, humildade para lidar com situações que acontecem, que ocorrem na sua vida, isso dentro e fora da igreja. Com mansidão, nós temos que ter esta mansidão no nosso trato com as pessoas, porque ninguém é obrigado a saber como você sabe, ninguém talvez teve o mesmo acesso que você teve, as pessoas não tiveram. Então, nós temos como igreja, como pessoas, nós temos que ser promotores da unidade. Diga, eu sou um promotor, uma promotora da unidade. Nós temos que promover a unidade. Nós não estamos aqui para fazer o papel do diabo, o advogado do diabo. Não, nós não somos o advogado do diabo. Nós não vamos fazer o papel do diabo. O papel do diabo é dividir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer o reino dividido. Nós não temos que dividir, nós temos que ter humildade. Por isso que Paulo fala aqui, olha gente, suporta um ao outro em amor. Eu quero que como igreja você entenda que o seu papel é dar suporte, porque o que é suportar? Suportar é dar suporte. Por exemplo, cada um de nós temos alguns suportes dentro de casa. Por exemplo, um guarda-roupa é um suporte, ele dá suporte para que você guarde a sua roupa, que ela fique protegida. A sua casa é um suporte, que dá suporte para você e para os bens que você adquiriu, fruto do seu trabalho, fruto daquilo que o Senhor te abençoou.
Você tem um suporte onde você pendura a toalha. Ele é um apoio onde a sua toalha fica para ela não ficar jogada no chão. Então, um suporte é algo a qual vai sustentar algo, alguém, alguma coisa. E nós temos um chamado de sustentarmos uns aos outros. Nós temos que ter este papel de sermos sustentadores uns dos outros. Isto é um esforço, diz o versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amados, todos os dias nós temos lutas, nós temos desafios, nós temos situações para enfrentar, seja no âmbito profissional, no âmbito familiar, em diversas áreas das nossas vidas, né? Como pais, como filhos, como funcionários, como empregadores, nós temos desafios. E se nós estivermos sozinhos nisso tudo, o resultado é derrota. Se você quiser levar o mundo todo, tudo nas suas costas, sozinho, você, desculpe falar isso aqui, mas eu falo com muito respeito, tá? Você vai viver uma vida de decadência, você vai ser derrotado facilmente. Haja vista o que o sábio fala em Eclesiastes, no capítulo 9, olha só, Eclesiastes no capítulo 4, versículo 9. Olha só, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser, olha esta palavra do sábio, se alguém quiser prevalecer contra um, olha como a unidade é proteção. Os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amado, sabe o que o diabo quer? O diabo quer te ver sozinho. Ele quer afastar você da comunhão. O diabo quer você sozinho. O diabo não quer você em unidade, o diabo não quer você em comunhão. Ele quer quebrar a unidade, a sua unidade com a sua família espiritual, a sua unidade com a igreja, a sua unidade com pessoas espirituais, porque aí você se torna uma presa fácil. Uma pessoa sozinha, ou sozinho ou sozinha, se torna uma pessoa vulnerável aos ataques das leoas, dos leões, do diabo e de tudo que está aí fora. Então, às vezes você vê uma pessoa que quer a independência, né, das coisas espirituais, quer a sua independência no que diz respeito ao ministério, à igreja, não quer compromisso, é uma presa fácil. Porque quando eu estou agindo desta maneira, eu não tenho ninguém para me levantar. Entre outras palavras, o que eu estou te dizendo aqui é que não dá para você viver a vida cristã sozinho ou sozinha. Porque na hora que você cair, você não vai ter quem te levante. Porque na hora que acontecer alguma coisa, você não vai ter quem lhe dá um conselho verdadeiro, autêntico, um conselho da parte de Deus. Se você está sozinho, você não tem ajuda para se levantar. E acredite, todos nós, a começar por mim no altar, em algum momento, nós vamos precisar das mãos de alguém para nos ajudar a levantar. Em algum momento, você vai precisar do auxílio e da ajuda de alguém para poder começar algo, para poder terminar algo, para não desistir de algo que você está fazendo, você vai precisar de alguém. Então, eu queria que você hoje se atentasse para isso, porque o Senhor está nos preparando para a guerra. E o que o inimigo mais quer, e a maior luta do inimigo, é criar o nosso isolamento, a nossa independência, a separação do povo de Deus. Então, hoje, se nós observarmos, e se você prestar bastante atenção, você vai ver que várias pessoas começaram a, de alguma forma, se desligarem umas das outras, se desligarem do corpo. E a partir do momento que a pessoa vai se desligando do corpo, sabe o que acontece com ela? Quando ela quebra esta chamada de Deus, unidade, a pessoa começa a ficar vulnerável aos ataques, às artimanhas do inimigo. Olha, você vem ao culto aqui, já não é fácil. Você vem à igreja quarta-feira,
Você vem à igreja na reunião das mulheres, você vem à igreja na reunião de oração, você vem à igreja na reunião do jovem, você vem na igreja num domingo. E poucas vezes no mês nós nos reunimos aqui. E aí você percebe que mesmo assim, com tudo isso, às vezes você ainda é uma pessoa que cede a uma situação, uma cilada do inimigo, você ainda cai no marapuca, você ainda tem uma atitude, você fala, meu Deus, essa atitude, eu me envergonho disso. Por quê? Porque mesmo estando em comunhão, às vezes nós, por conta da fraqueza da carne de uma situação, você se torna vulnerável. Mesmo estando, guardados dentro desse sistema de proteção. Lembra dos búfalos? Lembram? Mesmo dentro desse sistema de proteção, entenda pelo Espírito, chamado igreja, né? Aqui estão os búfalos, né? Pelo Espírito, entenda isso, por favor, com respeito, que vão proteger você. Pessoas que vão orar junto com você, pessoas que vão te dar um conselho bíblico, pessoas que vão estender a mão para você, pessoas que vão orar e interceder por você, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua causa, pelo seu problema de saúde. Mesmo com tudo isso, às vezes nós nos baqueamos. Mesmo com o sistema de proteção que nós temos, às vezes nós nos sentimos sozinhos. Às vezes mesmo com todo esse sistema de proteção, você fala, eu não sou amado, eu não sou valorizado. Você se sente assim. Você imagina fora desse sistema de proteção. Você imagina fora desta proteção, desta cobertura espiritual que a igreja proporciona. Como que você ficaria? Então o que eu quero chamar a sua atenção é que sozinho não se vence. Por isso essa é a luta do nosso ministério. Nós fazemos tanta questão de termos unidade, de nós estarmos juntos. Por quê? Porque a unidade libera o poder sobrenatural de Deus. Diga, a unidade libera o poder de Deus. A unidade libera esse poder de Deus. Lá em Mateus 18, versículo 18, diz assim, em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Olha o 19, em verdade também vos digo, se dois dentre vós, olha a unidade, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Isso é o poder da unidade. Olha o que a unidade pode fazer por você, pela sua família. Olha o que a unidade pode... Por isso que o inimigo quer quebrar a nossa unidade. Olha o versículo 20. Porque onde estiver, isso aqui é proteção, amados. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, quando nós nos unimos em oração, coisas extraordinárias acontecem. Eu quero dizer uma coisa para você. Você tem que ter pessoas orando por você, orando pelas suas necessidades. Nós temos aqui na igreja um grupo que se reúne aqui toda semana, de terça-feira. Eles vêm aqui de tarde, se reúnem aqui na igreja, numa sala, e eles oram e intercedem, não por si. Eles não vêm aqui, ninguém vem aqui para orar. Óbvio que se tiver uma necessidade, vão orar. Mas ninguém vem aqui para orar pela sua própria necessidade ou pelo seu próprio problema apenas. Nós temos um caderno de oração. Nós temos aqui um grupo que se reúne, que oram pela minha vida, oram pela vida do nosso apóstolo, ora pela vida do nosso bispo Fernando, da família Brant em São Paulo, ora por todas as igrejas do nosso ministério. Tem um grupo que se reúne aqui para orar pelos doentes da igreja. Tem um grupo que se reúne aqui para orar pelas necessidades, pelas famílias da igreja, pela tua família, pela minha família. Isso é uma cobertura espiritual. São pessoas que abrem mão do que tem para fazer na sua vida secular e vêm para a igreja toda terça-feira, se reúnem aqui para orar, para clamar e para interceder diante de Deus com unidade pela igreja. Você tem que ter pessoas orando por você. Você tem que ter esta cobertura espiritual, porque a Bíblia diz que quando um povo se reúne, liga na terra, é ligado nos céus. Quando um povo se reúne, sejam 2 ou 3, Deus está no meio deles.
Então, é importante nós entendermos isso daqui, amados, porque você não está sozinho. E se você quer vencer, você precisa ter ao seu lado pessoas que vão proteger você, pessoas que serão usadas por Deus nesse sistema de proteção. Você sabe que nós temos que ter essas pessoas do nosso lado? Você tem que ter isso na sua vida. Eu vou te mostrar aqui, porque por alguns motivos as pessoas deixam de andar em unidade. Eu vou te mostrar como que o inimigo atua, para nós nos prepararmos para isso, como que o inimigo age para quebrar a unidade. Por que ele não quer você unido comigo? Por que o inimigo quer uma ruptura entre você e a igreja? Por que o inimigo quer uma ruptura entre você e a liderança da igreja? Por que o inimigo quer causar contenda entre irmãos? Porque ele sabe que se ele enfraquecer a unidade da igreja, ele enfraquece as pessoas. Ele gera caos, ele gera destruição, ele gera morte. Entenda pelo Espírito que eu vou falar para vocês, com temor e tremor no meu coração, com responsabilidade, mas também com autoridade de Deus. Vou te mostrar isso aqui biblicamente. Quando pessoas deixam a comunhão da igreja, quando pessoas abrem mão da comunhão da igreja, a vida dessas pessoas entram num estágio de decadência. Não é porque a gente tem prazer, porque a gente quer, pelo contrário. Eu nunca vou querer ver ninguém que esteve aqui, fez parte desse corpo, eu nunca vou querer ver ninguém em decadência. Agora, não é o que eu quero, porque eu não sou absoluto, eu não sou Deus. O que a Bíblia demonstra, o que a Bíblia mostra, é que quando as pessoas saem deste convívio, saem desta comunhão, deixam de pertencer ao corpo, elas enfraquecem. Igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma árvore, ela é linda, maravilhosa, porque ela tem uma raiz, ela tem uma unidade com as suas raízes e com a terra. Se você arrancar um galho da árvore, uma folha, a folha morre, mas a árvore sobrevive. Isso é um fenômeno. Sabe por quê? É um fenômeno porque fora da árvore nós estamos mortos. Por isso Jesus disse uma frase célebre: sem mim nada podeis. Mas bispo, isso é sem Jesus, Jesus não deixa a pessoa, é verdade. Mas o pertencer a Jesus, faz parte do pertencer a Jesus, viver em unidade. Jesus não veio fazer uma grande obra, uma grande missão sozinho. Ele sendo quem ele era, Emanuel, Deus conosco. Jesus era Deus. A Bíblia diz que Jesus era o Verbo. E o Verbo se fez carne. E o Verbo era Deus. E o Verbo habitou entre nós. Jesus era Deus na manifestação de Filho. E Ele não fez a obra sozinho. Ele escolhe 12 homens da sua confiança, coloca perto deles, mesmo sabendo que um era filho do maligno e iria lhe trair. Ele traz para perto dele pessoas, ele instrui, ele ensina. Muitas vezes ele diz assim: olha, vem orar comigo. Muitas vezes ele repreendeu: olha, vocês nem uma hora conseguem ficar acordados orando comigo. Nem uma hora vocês oram comigo. Mas Jesus não ficou isolado, sozinho. O que o inimigo quer nos dias de hoje, igreja, é criar divisão no meio do corpo, através do engano, da mentira, da confusão, de qualquer arma, de qualquer estratégia. Ele vai usar a estratégia que ele puder usar para gerar destruição na tua vida, na tua casa, na tua família. Você acha que o inimigo quer ver você bem com seu marido, com a sua esposa? Você acha que o inimigo quer ver você bem com seus filhos? Você acha que o inimigo quer que você esteja em paz, sabe, vivendo num ambiente em paz na sua igreja? Não, não. Sabe, o inimigo, ele vai usar o que for preciso e necessário. Ele vai usar a sua carne, ele vai usar a carne de outra pessoa, para de alguma maneira tentar desestruturar e abalar a comunhão, e principalmente a sua vida dentro da obra de Deus. Olha o que Jesus fala em João, capítulo 17, versículo 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado,
para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Como que o mundo vai conhecer a igreja de Jesus? Quando a igreja de Jesus tiver unidade. Quando nós demonstrarmos a nossa unidade, o nosso respeito, o nosso amor uns para com os outros. Amados, aqui eu quero te falar uma coisa, porque eu quero te mostrar alguns motivos que fazem com que as pessoas deixem de andar em unidade, para você tomar cuidado com isso. Quando Deus falou isso comigo ontem aqui, um pouco antes do culto das mulheres, eu fiquei com meu coração muito impactado, eu fiquei muito alegre, e ao mesmo tempo eu também fiquei muito preocupado, porque eu sei que o inimigo, ele não mede esforços, e nós estamos em guerra. A nossa luta não é contra carne e sangue. E o inimigo não mede esforços para gerar o quê? Confusão, para quebrar a unidade, para enfraquecer os relacionamentos, para enfraquecer a comunhão. O inimigo vai agir através da tua carne, da minha carne, se nós dermos brecha, se nós dermos lugar, para tentar gerar uma confusão no teu coração, para gerar um sentimento ruim em relação à sua igreja, à sua liderança, à obra de Deus, às pessoas que o Senhor colocou ao seu lado. O inimigo cumpre cabalmente esse papel. Então, primeiro aspecto que eu queria te falar bispo, por que pessoas deixam a unidade? Egocentrismo. A pessoa tem um ego inflado, porque as pessoas acham que a sua opinião ou o seu jeito de fazer é melhor do que os demais, do que o coletivo, do que a liderança ou do que o coletivo. Então, a pessoa às vezes tem um egocentrismo tão grande, a pessoa tem um ego tão inflado que a pessoa diz assim, não, eu me basto. Olha, eu sou mais inteligente do que a minha liderança, eu tenho mais capacidade do que a minha liderança. Olha, todo mundo aí se juntar em a igreja toda, não tem a habilidade que eu tenho. Isso é egocentrismo. Uma pessoa como essa é uma presa fácil nas mãos de Satanás. E a gente tem visto, no meio da obra de Deus, pessoas que viram as costas para as coisas do Senhor. Pessoas que viram as costas. Bispo, mas qual é o problema quando alguém vira as costas e vai embora? O problema não é na igreja, porque a igreja tem raiz, amados. As pessoas não percebem isso. Alguém quando vira as costas para as coisas de Deus, com o intuito de que acha que de alguma forma a árvore vai ser abalada, a árvore não é abalada. A igreja não é abalada, porque a igreja tem raiz em Jesus Cristo. A igreja entra um, sai outro. Amados, recentemente, olha, um dos maiores patrimônios da vida, do nosso ministério, nossa bispa Solange Brandi. Ela foi promovida à eternidade, voltou para casa. Olha, a obra continua, porque a obra, por mais grandiosa que aquela mulher foi para o Senhor na terra, e sempre o será para todos nós, a grande obra que ela fez, a raiz é Jesus Cristo. A árvore cuja igreja está ali plantada, cujas raízes são fortes, é Jesus Cristo. E ali está hoje, cumprindo cabalmente, com excelência, o seu filho Bispo Fernando, sua nora Cindy, nosso amado Bispo Rai, e todas as pessoas que ali estão. E a obra continua, a obra não para. Então, às vezes, dentro do egocentrismo das pessoas, elas pensam assim, eu vou embora, eu vou ferir a igreja, eu vou embora, eu vou machucar a liderança. É óbvio que machuca, porque nós temos amor pelas pessoas, mas até mesmo as nossas feridas na nossa alma, no nosso coração, são cicatrizadas por Jesus. O problema de quem vai embora, falo isso com muito respeito, muita responsabilidade, falo com temor e tremor no meu coração, porque eu não estou aqui no altar para jogar indireta para ninguém, pelo amor de Deus, eu prefiro a morte do que fazer isso. Então, eu estou aqui te dizendo com muito respeito. Ao longo desses 20 anos, eu vi muitas pessoas que de alguma forma arrumaram algum problema, arrumaram alguma encrenca, e o egocentrismo, e foram embora. A igreja permanece porque ela tem raiz em Jesus, mas a vida destas pessoas deixam de dar fruto.
Porque o fruto é dado quando nós estamos inseridos no corpo, na árvore frutífera, na videira frutífera, que é a igreja estabelecida por Deus, onde Ele nos planta para darmos frutos. Então, entenda isso. Por que eu estou te falando isso, bispo? Por que o irmão está falando isso? Para te mostrar que a igreja vai te proteger. A igreja é um ambiente de proteção para o teu casamento. A igreja é um ambiente de proteção para o seu marido. A igreja é um ambiente de proteção para você, contra você mesmo, contra a sua carne. A igreja é um ambiente de proteção para que o velho homem não volte, para que os velhos hábitos não voltem, para que aquele que mentia não volte a mentir, para que aquele que roubava não volte a roubar, para que aquele que se drogava não volte a se drogar, para que aquele que bebia não volte a beber. Então a igreja te protege, porque a igreja é estabelecida por Deus para trazer conhecimento, orientação, ensino, para disciplinar, corrigir e exortar em amor na palavra, para que você então seja guardado, conduzido e dirigido pelo Senhor para uma vida vitoriosa. O inimigo não quer isso, mas o egocentrismo da pessoa às vezes faz com que ela se afaste da unidade da comunhão. Outro aspecto que também o inimigo usa é a competição. Pessoas que querem viver competindo, querem estarem certas, querem ser melhores umas do que as outras, sabe? Não, eu sou melhor, eu tenho mais conhecimento. Olha, eu sei o que as pessoas não sabem. Isso é muito perigoso, porque esse ambiente de competição, amado, ele é prejudicial. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não está na igreja para competir com ninguém. Cada um dentro do corpo tem o seu papel. E você tem que respeitar o seu papel, assim como o papel do outro. Você tem que respeitar a grandeza do outro, como o outro vai respeitar a sua grandeza. Você tem que respeitar a pequenez do irmão, assim como o irmão também vai olhar e ver a sua pequenez e vai respeitar a sua pequenez. Igreja não é para ninguém competir. Igreja não é um palco. Igreja não é um lugar onde as pessoas vão demonstrar as suas aptidões, quem é melhor. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. O pastor não é melhor do que a ovelha, como a ovelha também não é melhor do que o pastor. Então nós precisamos entender isso, que a igreja não é um ambiente de competição. Você não pode vir à igreja achando que você vai competir com o irmão. Não, porque eu sei isso aqui. Não, quem devia fazer aquilo lá sou eu. Quem devia fazer isso aqui sou eu. Amado, isso aqui não é um ambiente de competição. Isso aqui é um ambiente de proteção. Diga, a igreja é um ambiente de proteção. Outro ponto importante, que isto, quando o Senhor falava ao meu coração ontem, eu fiquei bastante, confesso, bastante preocupado. É o autopastoreio. Os irmãos sabem o que é o autopastoreio? É quando a pessoa se autopastoreia, ela se pastoreia. Vou me pastorear sozinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso não existe. Se o padre Quevedo fosse vivo, ele diria assim, isso não existe. Se autopastorear. As pessoas não conseguem se abrir para serem ensinadas, serem conduzidas, pastoreadas, querem caminhar, sabe, sozinhas. Mas nós temos que caminhar em bando. Diga, eu faço parte de uma igreja e eu tenho que caminhar em unidade. Olha, os projetos da igreja têm que ser os seus projetos. Sabe, aquilo que nós fazemos aqui de terça-feira, hoje tem que arder no seu coração, mesmo que você não venha cozinhar, mesmo que você não consiga, no momento, contribuir com uma oferta financeira, ou com alimento, ou comprar algo que é necessário para fazermos as marmitas, as quentinhas, o seu compromisso, o seu coração tem que arder, no mínimo em oração. Mesmo que você não vá, mesmo que você não consiga, você tem que ter orgulho do que é feito. Vocês conseguem entender o que eu estou te falando em amor nessa noite? Porque a igreja existe não para nós sermos independentes, para vocês, bispo, sabe, por que eu estou falando isso? Porque agora surgiu pessoas que se autopastoreiam, as pessoas se autodirigem.
Amado, não dá para se autopastorear. Se Deus quisesse que você se autopastoreasse, Ele não teria estabelecido a igreja, Ele não teria colocado líderes, Ele não teria colocado pastores, homens segundo o seu coração, para conduzir a igreja, para conduzir o rebanho, para instruir as pessoas. Isso quem quer que você acredite, é o egocentrismo maligno da tua carne, é o diabo usando a competição através dos seus pensamentos, da sua carne, para gerar no seu coração um autopastoreio. Bispo, mas então quer dizer que eu não posso me autopastorear? Porque veja só, quer dizer, então o irmão está querendo dizer que eu não tenho capacidade de conduzir minha vida? Ué, vamos ver na Bíblia, se você tem, Judas 1,12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Olha que interessante. O pastor que a si mesmo se apacenta é nuvem sem água, impelidas pelos ventos. É também árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas. É uma árvore frutífera, sem fruto. Não dá para se autopastorear. Duplamente mortas. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Desarraigadas. Desarraigadas. Obrigado, bispa. Então, olha, o que a Bíblia fala aqui em Judas? Em síntese, fala pessoas que se autopastoreiam, ou seja, que são pastores de si próprias, que não se submetem à liderança espiritual, à unidade, ao corpo de Cristo, são iguais a nuvens sem água, são árvores sem raiz, são estéreis, não geram frutos. Então, amado, o inimigo quer isso no coração das pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você, amados. Nunca queira isso para a sua vida. Nunca queira seguir carreira solo, carreira independente. Se em algum momento você achar que esse não é o teu lugar, louvado seja Deus, eu vou ficar triste, porque amo cada vida que Deus traz aqui, e amo mesmo, amo de verdade, vou ficar triste, mas procura um lugar para você estar inserido, um corpo para você estar inserido, para proteger você, para proteger a sua família, para proteger a sua casa, para proteger a vida dos seus filhos, né? Para você ensinar a criança no caminho que deve andar. Não, bispo, mas eu leio a Bíblia em casa e oro com meus filhos, e eu discipulo, eu ensino os meus filhos. Mas, amado, palavras não valem de nada se não forem acompanhadas de exemplo, né? Se uma criança vê você lá, não, porque eu leio muito a Bíblia, eu oro, mas vê que você não tem uma submissão ao ministério, você não tem uma vida, né, submetida a autoridades que Deus estabeleceu na sua vida, seu filho vai crescer e vai dizer, porque eu quero saber lá de igreja, e talvez aí você vai ver, como eu vi hoje, muito entristeceu o meu coração, falo isso com muito pesar, um amigo, pastor, hoje eu mandei as minhas condolências para ele, com muito pesar, com muita dor na minha alma, perdeu um filho de 16 anos para o mundo, morreu, um menino com 16 anos, e ele fala, olha, vou continuar, e você viu o desabafo desse amigo, irmão, pastor, e hoje quando eu vi de manhã nas minhas redes sociais, eu estava em Santos, eu falei, meu Senhor, eu logo já entrei, já mandei uma mensagem para ele, sabe, ali abraçando ele espiritualmente, orando pela vida dele, pela vida da esposa dele, porque é uma dor muito grande, você vê um filho, né, de um líder espiritual, né, às vezes seguir por um curso, seguir por um caminho, que é um caminho que não, então, é triste você ver um pai, às vezes enterrando um filho, você vê situações acontecendo, eu estou falando isso aqui, amados, sabe, com temor e tremor no meu coração, porque eu quero que você entenda que sozinho você não vai vencer, você precisa pertencer, você precisa estar em unidade. Bispo, por que mais que as pessoas deixam de andar em unidade? Por causa da opressão maligna, há um espírito maligno atuando aí, sabe, em alguns casos, você vê que o inimigo age de tal forma no coração de algumas pessoas que roubam, sabe, algo, o inimigo trabalha de tal maneira no coração das pessoas que elas se deixam seduzir
por um olhar, por um pensamento. Como eu falei aqui quarta-feira, a mente não está protegida, a pessoa não protege os pensamentos e a pessoa envereda por um caminho obscuro, por um caminho que são caminhos de morte. Agora, o que eu quero que você entenda? O que Deus quer de nós? Deus não quer que você tenha espírito de bode, porque o bode é que anda sozinho, ovelha não. Ovelha anda no rebanho, há um rebanho, nós fazemos parte deste rebanho. O que eu quero que você saiba é que há um espírito de bode, e Deus não quer que você esteja vivendo debaixo deste espírito de bode. Você consegue entender o que eu estou te falando? Então, bispo, como que eu tenho que agir? Como que eu tenho que proceder? Como que tem que ser a minha postura, meu bispo, meu amigo, meu irmão, para que eu tenha sucesso, para que eu tenha vitória? Primeiro você precisa entender, você tem que estar em unidade com Deus. Diga unidade com Deus. Porque Jesus disse assim, sem mim nada podeis. Tem que ter unidade com Deus. Você tem que ter unidade com as coisas de Deus. Você tem que estar submetido à vontade do Senhor. Você tem que estar submetido ao que a palavra de Deus ensina. Nós precisamos nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito, o vínculo na paz, com humildade, com mansidão. Nós temos que nos esforçar. Diga, unidade é um esforço. É lógico que é um esforço em amor, porque você vai lidar com pessoas feridas. Amado, entenda uma coisa em nome de Jesus, nós temos que ter unidade com Deus e nós temos que ter unidade entre nós, para nós vencermos. Agora, dentro da unidade na igreja, eu queria te falar isso, porque Deus falou isso ao meu coração. Às vezes você vai ter uma ovelha ferida, e pode parecer uma bobagem, o bispo fica assistindo coisa aí no Discovery, e ele é maluco. Mas eu estava sentado ontem aqui no meu escritório, no gabinete aqui da igreja, e quando eu comecei a ter esta memória dos búfalos, eu comecei a lembrar, e segunda-feira, salvo engano, eu e o diácono Nivaldo, estávamos trabalhando aqui na igreja, o diácono Iso e o Sérgio, estávamos trabalhando aqui, e eu fiquei com o diácono Nivaldo ali tomando um café, um dedo de prosa, e eu gosto que ele conta os causos dele para mim, e aí eu sempre puxo, jogo uma isca nele, né, bem? Eu joguei uma isca nele e falei, diácono, você já comeu carne de búfalo? Porque dizem que é muito boa. E ele começou a contar a história. Ele disse, olha, eu já cacei búfalo aqui na época. E ele começou a contar a história. E ele disse assim, só que era muito perigoso. Porque ficam vários búfalos dormindo e fica um acordado. Se ele me falou, não foi essa semana, não foi, diácono? E um fica acordado, fica ali vigiando. Quando ele percebe alguma coisa, ele faz o barulho, a manada ali levanta. E é muito grande, não dá para segurar arrebenta com qualquer coisa. A gente estava conversando sobre isso, sobre como eles agem, como eles se protegem. E às vezes um búfalo doente, ele não é deixado para trás, você sabia disso? A manada vai de alguma forma em volta daquele búfalo, no ritmo do doente, protegendo ele. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que aquele amigo está ferido e que um dia eles podem estar feridos e eles vão precisar de alguém para andar ao lado deles. Quero dizer uma coisa para vocês, que na igreja chegam pessoas feridas. As pessoas que chegam feridas na igreja não chegam feridas para serem mais feridas. As pessoas que chegam feridas na igreja não chegam aqui para serem humilhadas. As pessoas, quando chegam feridas, precisam ser protegidas. Então Deus te plantou numa igreja onde muitas vezes chegará pessoas feridas. E cabe a mim, cabe aos senhores e às senhoras, a cada um de nós, protegermos em amor, com esforço, o ferido. Sabe por quê? Porque um dia o ferido pode ser você. Porque um dia o ferido pode ser a sua esposa. Porque um dia o ferido pode ser o seu marido. Porque um dia o ferido pode ser o seu filho, o seu irmão, o seu sobrinho. Pode ser alguém que você ama, que vai estar ferido. E você vai precisar do apoio da igreja para resgatar, para cuidar, para apacentar esta ovelha ferida. A igreja é um lugar aonde Deus traz pessoas
feridas para serem cuidadas, não julgadas, não criticadas, não humilhadas, mas protegidas. Então nós temos que entender o nosso papel como igreja. Porque nós não podemos olhar para a fraqueza do irmão e dizer assim, esse aí é um carnal, esse aí não tem jeito. Sabe, eu pensava nisso ontem, e é necessário que você tenha esse pensamento, porque talvez alguém esteja agindo assim nesse momento, mas pode ser alguém da sua família um dia. Pode ser um filho teu, pode ser um filho meu, pode ser você, pode ser eu, que um dia vou precisar do apoio, da ajuda de alguém. Então nós temos que ter esta empatia em termos espirituais como igreja, para cuidar uns dos outros, a nossa unidade com Cristo e a nossa unidade com os nossos irmãos, vai nos fazer vencer, vai nos fazer alcançar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu queria nesses minutinhos finais dizer isso para você, meu amado irmão, minha amada irmã, é importante que você esteja estimulando a unidade com a tua igreja, que você seja um estimulador. Sabe que possivelmente, vou dizer uma coisa para vocês, com muita dor no meu coração, com muita tristeza até, mas isso pode acontecer. Pode acontecer aqui, pode acontecer em qualquer lugar, só não vai acontecer no céu. Mas enquanto nós estivermos na terra, pode acontecer. Se um dia você chegar aqui e alguém te destratar, esta pessoa possivelmente está ferida. Essa pessoa possivelmente não entendeu o amor de Deus. E você que foi ferido, eu te peço em nome de Jesus, tenha misericórdia dessa pessoa que te feriu. Olhe para essa pessoa com olhar de amor, com olhar de misericórdia, não com olhar de raiva, porque uma pessoa que está bem não fere ninguém. Se eu um dia ferir alguém nesta igreja, o feri de forma não intencional. Porque eu nunca ergui a minha voz para ninguém aqui. Eu nunca desrespeitei, nunca destratei, nunca vou destratar ninguém. Aliás, tem pessoas que saem daqui, aonde eu encontro, eu cumprimento, eu respeito, mesmo que eu não tenha mais convívio, eu não desrespeito ninguém. Óbvio que tem pessoas que saíram daqui que eu não vou mais conviver, não fazem mais parte do meu convívio, até porque eu sei de coisas que falaram. Agora, vou respeitar em amor, vou orar por essas pessoas, para que Deus dê uma igreja, um lugar, amém. O Senhor guarde e proteja. Mas se algum dia alguém te feriu aqui, não olhe para essa pessoa e fale, isso é um demônio, eu não vou mais à igreja por causa disso. Amado, perdoe. Porque alguém que fere alguém é alguém que está ferido. Porque eu nunca vi uma pessoa que está bem, que está feliz, ferir outra pessoa. A igreja, nós somos todos humanos. Tem dia que eu também não estou bem. Tem dia que você não está bem. Tem dia que a tua carne está um pouco mais acelerada, a minha também. Talvez tenha um dia que alguma coisa pode ter acontecido, mas uma coisa eu quero lhe assegurar, em nome de Jesus. O que nós temos que buscar como família espiritual é a unidade. Porque, está assim, de pessoas hoje, se autopastoreando, e já não percebem há muito tempo que já não dão fruto nenhum, por conta de alguma coisa que Satanás semeou no coração. Meu amado, minha amada, se você quer proteger a tua família, os teus filhos, tua esposa, teu marido, se você quer se proteger, entenda que Deus te plantou num lugar que vai te dar proteção. Deus te plantou num lugar onde você vai ter uma família, alguém para você contar. Salomão fala, quando um cai, o outro estende a mão e levanta. Não queira seguir sozinho. Se tem alguma coisa aí que está ferindo você, está ferindo o seu coração, peça ajuda. Se tem alguma coisa que você não sabe como lidar, peça ajuda. Olha, eu quero dizer hoje em nome de Jesus, porque Deus me falava isso ontem, eu quero falar isso para a igreja em nome de Jesus. Se tem alguém aqui que está sofrendo alguma coisa, não sabe como, busca ajuda.
Porque se você está passando por algo e você quer resolver sozinho, e talvez você não está conseguindo, e você sabe que não vai conseguir, busca ajuda. Ao menos para que alguém ore com você. Não tenha vergonha da tua fraqueza, não tenha vergonha da tua carne, não tenha vergonha do teu fracasso, não tenha vergonha da tua história, não tenha vergonha da tua vida. Há aqui pessoas que vão ser usadas por Deus para te levantar. Porque no corpo, quando um cai, o outro levanta. Porque no corpo, quando alguém está ferido, o corpo se reúne para poder ajudar. O corpo humano faz isso. Quando há uma infecção, uma inflamação, o corpo humano dirige toda a sua energia para restaurar aquela ferida. O corpo humano age assim, científico. Assim nós somos como igreja. Porque talvez tenha alguém agora me assistindo pela internet, ferido, machucado, ou passando por um problema e falando, eu não sei como eu vou resolver isso. Busque ajuda no corpo. Busque ajuda, nós vamos orar por você. Nós vamos te aconselhar, nós vamos te instruir. Vocês veem que aqui, quase todos os cultos, eu subo aqui, eu oro pelo meu amigo, irmão Rui Alberto, pelo carinho, respeito que ele tem comigo e que eu tenho com ele. Eu sempre venho aqui, eu subo no altar, eu oro pela vida da minha amada e querida irmã Rosa. Estão lutando contra um câncer, uma luta. Eu subo aqui, eu protejo a vida deles em oração. Às vezes eu estou dirigindo, eles me vêm na cabeça, eu oro. Eu peço a Deus que dê força, que restabeleça ânimo, vigor, que dê saúde, para que eles possam vencer esse mal. Então, nós como igreja nos defendemos, nos protegemos dessa maneira. Se você está aqui, você tem um problema, bispo, eu tenho vergonha desse meu problema, eu tenho vergonha do que eu estou passando, eu tenho vergonha de falar, meu Deus, bispo, o que vão pensar de mim? Mas ninguém aqui está para pensar, nós estamos aqui para te ajudar. Estamos aqui para escandalizar com o seu problema, nós estamos aqui para erguer, sabe, as mãos, estender as mãos e te erguer. Porque talvez você esteja aí sozinho, tentando resolver um problema sozinho há muito tempo, e você está percebendo, ou você não está percebendo que você só está se afundando. Eu queria encerrar dizendo uma última palavra para você. Se você conhece alguém que está se afundando, estenda a mão para essa pessoa e ajuda essa pessoa a sair do buraco. Quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, se tem alguém que você percebe que a pessoa está afundando, não diga assim, já falei 200 vezes, não falo mais nada. No mundo animal, uma manada de búfalo se virou para trás e voltou para proteger um membro da sua família, um filhote. Voltaram para proteger aquele ser indefeso. Se o animal irracional tem esta capacidade, quanto mais nós, que temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Quero te dizer, ajuda o caído a se levantar. Vive em unidade. Busque a unidade. E vença. E tenha a alegria dada por Deus de, através de pessoas, encontrar a tua vitória e tomar posse dela. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Oh Deus maravilhoso. Tem alguém do seu lado aí? Tem? Fala para essa pessoa, conta comigo. Conta comigo. Ai, bispo, eu tenho tanta vergonha, bispo, do que está acontecendo. Amados,
Não tenha vergonha, não. Ai, bispo, eu estou passando dificuldade, preciso de uma cesta básica. Eu não vou falar. Eu tenho vergonha de pedir na igreja. Meu amado, minha amada, isso aqui é tua família. Bispo, eu tenho um problema. O irmão não tem noção do problema que eu tenho na minha casa. A coisa é séria, envolve... Olha, bispo. Amado, nós não estamos aqui para julgar você. O Espírito me falava isso. Eu quero aqui reportar as palavras do Senhor. Se tem alguma coisa que está acontecendo, por favor, nos deixa orar por você. Por favor, nos deixa te ajudar em nome de Jesus. Nos deixa estender as mãos para te tirar dessa situação. Seja qual for o drama. Bispo, olha, eu me envolvi com o que não devia, com droga, sabe, eu tenho usado droga, eu não sei o que pode ser, mas em nome de Jesus, busque ajuda. Nós não vamos julgar, nós vamos estender as mãos para tirar você do buraco. Porque talvez sozinho, você vai se afundar ainda mais. Não dá para se autopastorear, isso é impossível. Ninguém se autopastoreia. Nós vimos aqui na Bíblia, não estou inventando nada. Não dá para ser pastor de si mesmo, é como nuvem sem água. Amém? Vamos orar ao Senhor nesta hora? Se alguma coisa está tentando aí quebrar a sua unidade, se você está com vergonha, sabe, de falar do seu problema, bispo, eu tenho um vício, eu tenho vergonha. Olha, se você é uma mulher, conversa com a bispa. Bispo, eu tenho vergonha de falar para o irmão, porque eu tenho umas coisas. Conversa com a bispa. Bispo, pelo amor de Deus, eu tenho uns problemas aí, umas coisas de homem, eu tenho uma vergonha, porque eu estou envolvido com pornografia, bispo, é um lixo, que eu tenho lutado sozinho. Busque ajuda, eu quero te ajudar, eu vou te ajudar, em nome de Jesus. Mas não viva lutando sozinho contra uma coisa que já tem te vencido há muito tempo, e você tem, sabe, sofrido com isso. Busque ajuda. Isso é o corpo de Cristo, a igreja existe para isso. Amém? Diga, minha igreja me protege. Diga, eu estou aqui para ser protegido por Deus neste ministério. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, eu sei, Pai, que a Tua vontade é que o Seu povo viva em comunhão. O salmista cantou dizendo que seria bom e agradável que os irmãos vivessem juntos, em união, em comunhão. Quão bom e quão agradável é. O Senhor nos ensinou, Pai, que o reino dividido, ele perece, ele não subsiste. O sábio diz que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O Senhor nos ensina que quando nos reunimos entre 2 ou 3 ou mais, o Senhor está ali. Eu te peço agora, Pai, nos ajuda. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Porque assim como existem pessoas no mundo que vão nos empurrar para o pecado, para o engano, há pessoas colocadas pelo Senhor que vão nos ajudar a sair do buraco. Há pessoas colocadas pelo Senhor que serão suporte nas nossas vidas. Pai, não nos permita, em nome de Jesus, remove do nosso meio todo espírito de julgamento, de crítica. Porque talvez entre nós há pessoas que estão feridas, pessoas que estão com a alma angustiada por qualquer razão, até mesmo por circunstância de terem dado brecha na carne. Mas a Tua palavra diz para acolhermos os débeis na fé. Pai, nós não estamos aqui para maltratar os débeis, não estamos aqui para de alguma forma humilhar, nós estamos aqui para ajudar. Que a igreja Cristo Vive Itanhaém seja conhecida como um lugar de proteção. Pai, que ninguém caia no erro
semeado pelo maligno de querer se autopastorear. Isto é letal. Isto é letal. Senhor, toca agora o coração de alguém que nesse momento está se autopastoreando, alguém que tem se fechado, alguém que já tem dito, não, eu não vou falar do meu problema para ninguém. Talvez alguém que diga, não, eu tenho vergonha de que saibam dos pensamentos que eu tenho, do que eu tenho feito. Senhor, incline esse coração para receber ajuda. Incline esse coração para receber ajuda. Quizá alguém que o egocentrismo, a competição tomou conta do coração. Deus, tira isso em nome de Jesus. Tira isso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque nós queremos, Pai, promover a unidade. E queremos, Pai, dar frutos. Frutos. Queremos dar frutos. E queremos que o nosso fruto permaneça. Em nome de Jesus. Amém. Amém.